Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar de Deus, dar sequência numa série de vídeos que eu iniciei alguns dias atrás, apresentando para vocês um pouco da minha história, do que eu vivi com o câncer. E hoje, em relação ao câncer, é um dia muito especial, porque exatamente há um ano atrás eu entrei no hospital para tirar a amígdala, fazer a cirurgia de remoção da amígdala, que foi onde o câncer se concentrou. Um câncer extremamente agressivo chamado linfoma de Burkitt, que graças a Deus acabou e eu tô curado, né? Claro que perante a medicina a gente só é considerado curado depois de 5 anos. O termo correto seria eu dizer que eu tô em remissão, mas para mim eu tô curado. Bom pessoal, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente reservada, né, na minha vida pessoal. Eu sou muito focado no meu trabalho, nas minhas coisas. E de uns tempos para cá eu comecei a me sentir incomodado. Eu acredito que Deus tenha me incomodado para eu compartilhar os acontecidos na minha vida, porque chegou um momento que até eu comecei a ficar muito surpreso. É como se eu estivesse assistindo um filme da minha vida e eu ali sentado começasse a achar aquilo muito interessante, né? Uma coisa completamente diferente. E eu senti no meu coração que Deus me cobrou isso, né? Eu falei, nossa Senhor, mas eu mereço tudo isso que está acontecendo. Eu não estou aqui para falar hoje de trabalho, de negócio, mas há 4 meses atrás eu estava em cima de uma cama, né? Não tinha nem sobrancelha, e agora eu estou aqui nos Estados Unidos abrindo um novo escritório da minha empresa. Mas o vídeo aqui não é para falar de negócio. E eu, como eu falei, comecei a ficar realmente muito surpreso com tudo que estava acontecendo na minha vida. E eu falei, Senhor, eu vou começar a compartilhar isso, porque eu senti que foi como se Deus falasse para mim, olha, você quer retribuir? Vai lá e fala de mim para eles. Só isso, só isso, simples assim. Então, o objetivo dessa série de vídeos é realmente mostrar tudo que Deus tem feito na minha vida, porque eu não sei se você que está assistindo não é um cristão, mas eu, ao longo da minha vida, há 8 anos atrás, eu realmente tive a minha primeira experiência com Deus, que eu falei, nossa, Deus realmente é incrível. Claro, né? Deus vem cuidando de mim toda a vida, mas há 8 anos atrás que eu consegui reconhecer isso. E antes disso, eu era o tipo de pessoa que depois eu fui até aprender um pouco mais sobre a Bíblia, né? Que tem a história de Saulo, que depois se converteu e virou um apóstolo Paulo, e Saulo perseguia os cristãos. E eu era mais ou menos... e eu me encontrei ali, né? Naquele momento, quando eu li que Saulo, depois Paulo, depois de convertido, perseguiu os cristãos, porque quando uma pessoa falava para mim que era evangélica, que era cristã, automaticamente na minha cabeça eu olhava para ela, eu não falava nada, absolutamente nada, mas eu pensava, eu sou mais forte que você, porque eu achava que aquela pessoa que era evangélica via Deus como uma muleta, uma coisa exatamente assim, né? Era o que eu pensava. E hoje, graças a Deus, eu vejo que Deus é as minhas pernas, o meu corpo, os meus braços, e não mais aquela muleta para os fracos que eu imaginava, né, quando a pessoa falava. Então, na minha cabeça também era uma forma de perseguir, né? Lendo lá a Bíblia, eu vi, nossa, eu acho que eu também perseguia. Não como Paulo ou como Saulo, que até matava ou corria atrás para agredir, mas de certa forma também era uma perseguição. E eu comecei a orar, pedindo um direcionamento a Deus em relação a estar compartilhando isso, me expor mais, porque eu sou uma pessoa, me considero um cara até bastante corajoso, né? Tomo de bastante iniciativa, sigo nos meus objetivos, mas quando o assunto é exposição, sai muito fora da minha zona de conforto.
E como eu não sou desse perfil, falei, nossa, mas é isso mesmo, Senhor? É para eu... Não, cada um pensa de uma maneira, cada um tem o seu relacionamento com Deus. E eu coloquei diante de Deus isso e comecei a orar. De manhã, todo dia, eu oro primeiro pela minha saúde, depois eu oro pela minha vida financeira, agradecendo, né, pelo que Deus tem feito e ainda acredito que vai fazer. E depois, em terceiro lugar, eu oro pela família, que eu acredito que Deus ainda vai construir na minha vida. Eu acredito que abaixo de Deus, ao seu companheiro, a sua companheira, a sua esposa, a esposa é a decisão mais importante da vida de um homem. Então, eu venho orando para que Deus, assim como está me preparando para alguém, está preparando uma pessoa para mim. E depois disso, eu coloco esses outros projetos, né, que eu sinto no meu coração, mas eu preciso de confirmações. E um dia depois de orar, eu fui nesse parque na minha cidade, chamado Country Club, que eu gosto muito, Country Club, e eu fui orar, fui agradecer, correr, eu coloco o meu fone, vou ouvindo louvor e correndo e agradecendo. E em determinado momento eu sento, claro, para descansar, de frente para um lago também, e fico olhando lá, agradecendo a Deus, e várias vezes eu ouvia pessoas sentarem ali do lado e meditar, enfim, fazer qualquer coisa. E eu sempre pensava, falei, nossa, o que será que passa na cabeça das pessoas, né? Eu sei o que passa na cabeça da minha, eu sei o que passa na minha cabeça. Estou olhando aqui, agradecendo, mas o que será que passa na cabeça das outras pessoas? E nesse dia, depois de ter orado, né, eu fui nesse parque e vi que, assim, a uns 20 metros de distância sentou uma menina, né, e ela ficou olhando para o lago também, e eu de novo, né, pensando, o que será que está passando na cabeça dessa pessoa? Independente se era homem ou mulher, né, eu sempre ficava com esse pensamento. E dessa vez Deus me incomodou muito para ir lá e perguntar. E eu levantei, né, depois de algum tempo eu levantei e fui lá perguntar. Na verdade, eu tava com fone, né, tava com headset, com fone, e eu pedi para ela, foi bem engraçado, que eu falei assim, pô, você pode vigiar minhas coisas aqui, meu fone, que eu vou dar um mergulho, e não pode mergulhar no lago, né? E a menina tava meio aérea, e ela falou assim, pode sim, eu vigio. E acabou que eu falei, nossa, mas não pode mergulhar, né? Na verdade eu tô aqui só para puxar papo com você, porque eu sempre tive curiosidade de saber o que passa na cabeça de outras pessoas, etc. E eu posso sentar um pouco? Aí sentei, a gente começou a conversar, e ela falou, né, que estava com crise de ansiedade e tudo mais, e eu falei que tinha recuperado de um câncer. E quando eu falei que eu tinha recuperado de um câncer, ela começou a chorar. E eu perguntei se ela estava doente. E ela falou assim, não, eu não estou doente não, é porque você lutou pela sua vida, né, e foi Deus que te colocou aqui, porque eu estou pensando em como tirar a minha. Eu estava olhando para esse lago e estava começando esses pensamentos em mim. E eu falei, nossa, aí eu falei, deixa eu mostrar o meu vídeo e tudo mais. Eu mostrei, ela chorou bastante e depois a gente se abraçou e foi muito legal. E ali foi a primeira confirmação, sabe? Eu falei, caramba, então eu acho que é uma confirmação para eu começar a compartilhar. E depois disso, teve um dia, porque Deus não é um Deus de confusão, né? Quando você coloca seus propósitos diante de Deus, suas coisas, com certeza a resposta vai vir de alguma maneira ou de outra, seja, enfim, sonhos ou através de revelação. E um dia, depois de ter um dia de trabalho muito difícil, muito estressante, véspera de vir para os Estados Unidos, né? Na verdade foi uma quinta, eu vim na sexta, e eu peguei um Uber para ir para casa da minha mãe. E dentro do Uber, quando eu sentei assim, tava tocando um louvor, tava relativamente alto. E eu pensei para mim, depois desse dia era tudo que eu precisava, ouvir esse louvor, né? Pensando, né?
E daqui a pouco o motorista falou para mim: ah, tá te incomodando? Falei: não, eu sou cristão e na verdade eu tô feliz de ter entrado no carro e tá tocando esse louvor. Aí eu perguntei de qual igreja ele era, ele falou a igreja e tudo mais. E eu falei: olha, cara, Deus tem feito tanta coisa na minha vida. Inclusive amanhã eu tô indo para os Estados Unidos, mas há 3 meses atrás, 4 meses atrás eu tava com câncer e tudo mais. Aí comecei a contar para ele e contei essa história do parque, que eu encontrei essa menina e ela... E foi uma revelação grande ali, né? Que ela falou que estava com ansiedade e tudo mais. E enquanto eu estava contando para ele, esse cara começou a chorar também. Ele falou: cara, você acredita que foi Deus que te colocou aqui também? Que eu também tenho crise de ansiedade. Enfim, o cara, eu não vou entrar muito no assunto, mas o cara também estava pensando em tirar a própria vida, porque ele estava sofrendo ameaças de morte e tudo mais. Enfim, é uma história bem complexa. Eu não vou entrar nesse assunto, mas o que eu queria dizer é o seguinte, pessoal. Eu acho que se você de alguma forma está passando por um momento difícil, eu acho que essa série de vídeos vai te ajudar, porque na minha vida eu apanhei tanto, a vida me bateu tanto, mas tanto. Eu acho que assim, essa é uma linguagem bem para pessoas que não são cristãs, né? Quando a gente fala que a vida bateu, mas bateu até enjoar. Depois que você tem um certo entendimento espiritual, uma maturidade espiritual, você vai entender que é uma preparação. Ele tem um grande projeto nas nossas vidas e na maioria das vezes, para você chegar onde Deus está te preparando, requer também uma certa preparação da sua parte, que sozinho você não conseguiria. Então Deus acaba nos desafiando, né? E na minha vida eu fui desafiado, eu apanhei em todas as áreas que você possa imaginar. Para começar pela saúde, eu já fiquei cego e voltei a enxergar. Agora eu tive o câncer, graças a Deus estou curado do câncer. Mas já tive 2 em pé, terceiro negócio que eu tenho e agora está dando certo. Inclusive eu estou aqui nos Estados Unidos abrindo uma filial, mas eu quebrei já 2 empresas, já fui passado para trás, já tive decepções com amigos, com sócios, com familiares e no relacionamento também. Eu já me apaixonei por uma pessoa que infelizmente entrou no hospital e ficou por muitos anos no hospital e eu tive que esperar. Não é que eu tive que esperar, mas me fez muito bem esperar, e eu não podia nem tocar nessa pessoa e foi uma experiência que hoje consigo enxergar com muito bons olhos, que formou o caráter que eu tenho, né? Amadureceu o Bruno como homem e foi uma preparação para ter uma família, inclusive para ter negócios, porque se você não está firmado em Deus, se você é fraco na carne, Deus vai construir, vai trabalhar na sua vida para você ter uma empresa, negócios, etc. E de repente você vai ter uma família e vai escorregar e vai colocar tudo a perder. Então eu acredito que realmente tenha toda essa preparação e eu fui preparado, forjado para isso. Então, se você está pensando de alguma forma, passou pela sua cabeça atentar contra a sua própria vida, eu só te peço a chance aí de apresentar um pouco da minha, mostrar uns vídeos. Eu já comecei um vídeo, né, falando do câncer, agora eu vou dar sequência em outros vídeos, porque realmente a vida me bateu muito, mas muito, né? No âmbito espiritual, como eu falei, foi uma preparação, mas na linguagem do mundo, até para fazer uma comparação interessante, é como se alguém tivesse com um chicote na mão, me batendo de
todo jeito, mas batendo em todas as áreas da minha vida. E no início doía muito, só que depois, em determinado momento, de tanto que você apanhou, que você vai meio acostumando, né? De apanhar, até você quebrar essa barreira e de repente você que está apanhando, você começa a rir da situação e a pessoa que está te batendo, ela começa a rir também. Fala, cara, esse cara não vai cair, cara. Ele não vai cair, eu tô batendo. Aí que começa a parte boa, que realmente está acontecendo aqui na minha vida. Eu tô nos Estados Unidos, colhendo esses frutos, fazendo esse vídeo. Eu acredito que tá nesse período aí, depois de ter apanhado e começado a rir, né? Porque a fé é isso, né, pessoal? Você acreditar sem ver, você passar pelo deserto olhando para frente e falar, não, tem um negócio maior, né? Tem um entendimento, vai vir um entendimento já e tudo vai fazer sentido lá na frente. E é isso, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar por aqui e espero ver vocês nos próximos, né, nessa minha caminhada, porque realmente tem muita coisa bacana para compartilhar de todas as áreas aí da minha vida, tá bom? É isso, pessoal, um abraço e fica com Deus.